No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter acabou perdendo seu emprego, e com isso chegou a trabalhar em várias coisas diferentes. Após convidar o seu chefe para jantar em sua casa, com o intuito de impressioná-lo, e assim conseguir receber uma promoção. Infelizmente a noite não foi uma das melhores, pois ele acabou se engasgando, e então chegou a falecer. O que infelizmente resultou com que o Peter ficasse desempregado. E se vendo em uma situação difícil, resolveu ganhar dinheiro fazendo algumas coisas, que foi desde vender adesivos em um aeroporto, fingindo ser um deficiente auditivo, até mesmo trabalhar como garota de programa. O episódio começa no colégio de Quahog, aonde alguns pais falavam sobre os seus trabalhos, com o Peter até chegando a ser chamado para falar sobre o seu. E depois de falar aonde trabalhava, um dos alunos chegou a tirar sarro da cara dele. Com isso, Peter acaba ficando irritado, e parte para cima do garoto. Mas por sorte a professora conseguiu impedi-lo de fazer qualquer coisa. Ele joga bola no parque depois da escola. Pegue-o lá. Em seguida, ao questionar se queriam saber mais alguma coisa sobre o trabalho do Peter, uma das alunas responde que apenas queriam ver o moço do seguro novamente, e isso chega a deixá-lo bastante triste. Já de noite, Peter acaba chegando em casa e revela que sua apresentação no colégio do Chris não foi tão boa, pois percebeu que além dos outros pais serem bem mais sucedidos, também tinham um emprego muito melhor que o seu. Vendo isso, sua família tenta confortá-lo, falando que seu emprego era ótimo, e que estava indo muito bem nele. Em seguida, Lois vai falar com ele, e além de lhe sugerir ser mais agressivo, também acaba dando a ideia de convidar o seu chefe para jantar, e assim conseguir mostrar a ele o que tinha a oferecer para a companhia. No dia seguinte, na fábrica de brinquedos de Quahog, Peter ainda estava se preparando para falar com o seu chefe. Mas logo em seguida, chegamos a descobrir que ele já estava ali ouvindo tudo. E ao ser convidado para um jantar, logo resolveu aceitar. Mais tarde, Peter aparentava estar bastante nervoso, e chega a falar que se estragasse tudo novamente, teria que voltar para o seu antigo emprego. Gordo. Gordo. Ah, chega, amigo, chega! Após isso a campainha acaba tocando. E ao ir atender a porta, Peter lembra que quando ficava muito nervoso, não conseguia controlar o volume da sua voz. E logo em seguida, isso acaba acontecendo. Ao ir falar com o chefe do Peter, e ser questionada sobre seus filhos, Lois responde que as crianças não iriam jantar com eles. Após isso, Peter acaba chamando seus filhos lá para baixo, que no mesmo momento decidem se apresentar. E até mesmo chegam a cantar uma música. Um tempo depois, enquanto já estavam jantando, o chefe de Peter resolve elogiar a Lois, a respeito de sua beleza, e também de suas habilidades culinárias. Ao ouvir isso, ela imediatamente fica contente, e então resolve perguntar ao Peter se não tinha nada para dizer ao seu chefe. Mas ele acaba revelando uma coisa, a respeito dos seus funcionários lhe acharem um pouco afeminado. Vendo isso, Brian rapidamente interrompe o Peter, e decide mudar de assunto. Em seguida, o chefe de Peter resolve lhe contar que a sua família, sua bela casa, e seu cachorro falante o deixaram bastante impressionado. Por isso na semana seguinte, iria promovê-lo a diretor de desenvolvimento de brinquedo. E no mesmo momento, Brian acaba se engasgando. Vendo isso, Peter imediatamente resolve ajudá-lo. Mas ao fazer isso, acaba resultando com que seu chefe também ficasse engasgado. E infelizmente chegasse a falecer. Durante isso, alguém acaba batendo ali na porta, dizendo ser da polícia. E então, no mesmo momento Peter decide se livrar do corpo. Mas ao ir falar com a polícia, Lois acaba descobrindo que era ninguém menos que a morte. Um tempo depois, no jornal de Quahog, o jornalista falava sobre o acontecido, a respeito do dono da empresa de brinquedo ter sido encontrado na casa de um dos seus funcionários sem vida, e aparentemente, o culpado por isso já havia sido preso. No dia seguinte, todos já estavam no seu funeral. E infelizmente, Peter acaba sendo escolhido para falar algumas palavras. Mais tarde, na fábrica de brinquedos, os funcionários assistiam a um vídeo, aonde o dono da empresa revelava que com a sua morte, a fábrica de brinquedos seria demolida, para dar o lugar a um instituto de doenças terminais. E a demolição iria começar naquele mesmo instante. Um tempo depois, Peter resolveu ir até o centro de colocação profissional, com o intuito de arranjar um novo emprego. Mas infelizmente acaba não conseguindo. Após isso, ele decidiu dar uma olhada nos classificados. Primeiramente,
Chegou a trabalhar enxugando as mãos das pessoas, o que logo fez ele desmaiar. Em seguida, no aeroporto de Quahog, Peter tentava vender alguns adesivos. E para conseguir realizar as suas vendas, fingia ser um deficiente auditivo. Mas logo chegou a ser descoberto. Um tempo depois, ao ser questionada se o Peter já havia conseguido um emprego, Lois responde que infelizmente não, pois ainda estava passando por um período de transição em sua carreira, e além disso, ainda procurava por algo que servisse para ele. Em seguida, acabam vendo Peter em uma esquina, que aparentava estar trabalhando como garota de programa, e suas reações não poderiam ser diferentes. Vendo isso, Lois decide mandá-lo entrar no carro imediatamente. Mas Peter acaba recusando, e até chega a lhe oferecer uma coisa que as pessoas costumavam fazer quando se relacionavam. Isso obviamente faz a Lois perder a paciência. Assustador, não é? É como olhar para o futuro. De volta em casa, chega a se sentir culpada, e diz ao Peter que se não tivesse insistido em chamar o seu chefe para jantar, ele ainda estaria vivo, e agora não ficaria sem o seu emprego. Com isso, Peter então resolve acalmá-la, e lhe sugere vender algumas coisas, começando pela sua blusa. Em seguida, Lois acaba lembrando do seu emprego dos sonhos, e com o dinheiro que tinha guardado, poderia finalmente torná-lo realidade. Ao ouvir isso, Peter imediatamente fica feliz, e fala que seria um lutador na Feira da Idade Média. Já no outro dia, Lois resolveu levá-lo até o seu novo emprego. E durante isso, ele acaba descobrindo que o farmacêutico Morty também iria ser um lutador. E resolve lhe contar o motivo de ter escolhido esse emprego. Quando ainda era jovem, acabou sendo influenciado a usar umas coisas, que infelizmente resultou com que fosse parar na Feira da Idade Média, e no final, chegasse a ser salvo pelo Cavaleiro Negro. Um tempo depois, Peter finalmente reencontra o homem que salvou a sua vida. Em seguida, chega a conhecer a esposa dele. Ding. Após isso, resolve ir falar com ele pela primeira vez. De volta em casa, Peter revela que como queria impressionar o Cavaleiro Negro, decidiu trazer a lança para casa, e assim conseguir praticar com ela. De volta à Feira da Idade Média. Ao sentar para comer, Peter acaba trocando alguns olhares com a esposa do cavaleiro, que resolve chamá-lo para se relacionar, mas usando outras palavras. O que obviamente resultou com que o Peter levasse para o modo literal. E ao vê-lo com sua esposa, o cavaleiro resolveu expulsá-lo da feira. De volta em casa, Lois acaba descobrindo que o Peter não iria mais ser um lutador, pois acabou sendo expulso. Mais tarde, a grande luta estava prestes a começar. E durante isso, Peter chega a ser expulso novamente. Mas logo em seguida, chegamos a descobrir que ele apenas foi colocar a sua armadura, para lutar contra o Cavaleiro Negro, que incrivelmente acaba sendo derrotado. Com isso, Peter logo é chamado para ser o principal lutador da feira. Mas decide recusar, e fala que já viveu o seu sonho,